principal avanço é que o Marco Legal previu que os órgãos, na verdade que as esferas da União, dos estados e dos municípios poderiam instituir comitês para tratar da intersetorialidade. Então, tem lá um artigo do marco anterior que fala assim, essa política existe para promover ações intersetoriais para que a gente possa atender o desenvolvimento infantil na primeira infância de maneira integral e integrada. Então, eu quero olhar para a criança por todas as dimensões que ela precisa ser olhada e para isso eu preciso mobilizar as diferentes políticas públicas, que cada uma traz o seu olhar, mas quem está no centro é a criança de 0 a 6. E aí, para que isso aconteça, então, eu tenho que criar as instâncias que vão permitir que esse olhar intersetorial aconteça. E essas instâncias são os comitês. Então, o marco prevê que podem ser criados comitês no âmbito federal, no âmbito dos estados e dos municípios. E isso abre, então, a possibilidade para que cada ente da federação, porque cada um tem autonomia para executar a política da maneira como internamente a cada estado, a cada município se acredita que deva ser, eles têm a possibilidade, então, de criar esses comitês e essa governança ser colocada em prática. A saúde é importante tanto quanto a proteção social, tanto quanto a educação, tanto quanto a cultura, tanto quanto as formas de acessar direitos, né? Então, quanto mais você consegue que todos os setores de governo enxerguem a primeira infância como uma prioridade, você vai tornando a primeira infância de fato prioritária. Um olhar que é integrado mesmo, ou seja, eu saber que a minha atuação ela vai ser complementar à dos outros e a dos outros vai ser complementar à minha. Porque a maioria das políticas públicas olha só para aquilo que está determinado na sua própria lei. E existem muitos programas intersetoriais que tentam quebrar essas barreiras horizontais que a gente chama, né, para que uma área converse mais com a outra e se entenda. Então, se eu tenho o visitador do programa Criança Feliz, eu tenho o agente comunitário de saúde, ambos visitam as mesmas famílias, as famílias mais vulneráveis. Como é que eu faço para que essa visita faça mais sentido, seja mais eficaz, que ela não repita procedimentos, mas que também algumas coisas não deixem de acontecer e que aquela família se sinta cuidada e não invadida por todas essas atuações. É difícil por muitos motivos. Acho que o principal é porque na origem, né, na nossa estrutura de organização, a gente já pensa tudo segmentado. Cada uma foi feita mesmo com essas atribuições de olhar para um pedaço. E a especialização, ela é importante para você atender a coisas que de fato são daquela área, né? Então, sei lá, a parte pedagógica é a educação que tem que olhar, né? A capacidade de desenvolvimento cognitivo. Agora, as condições de saúde, a saúde que vai olhar, mas tem aquelas partes que são as interfaces disso. Por ser humano, quando a gente olha, a gente não é divididinho, né? Não tô agora então eu tô aprendendo, mas eu tô respirando, eu tô no ambiente, eu tô com vários estímulos de vários lugares, então todas essas coisas se complementam. Na atuação dos profissionais que são dessas áreas, primeiro, a formação deles não previu a intersetorialidade, então cada um está olhando para o seu quadrado. Segundo, você tem uma força institucional em cada um desses setores que foi construída a duras penas, assim. Então a saúde, para ela ser prioridade, para ela ter orçamento, para ela ter a organização que ela tem, foi uma luta, né? Não foi uma coisa que foi dada. E aí, de repente, eu tenho que abrir mão um pouco disso para estar junto com a outra área, com a assistência, para estar junto com a educação, do orçamento de quem que vai sair essa ação. Então, esbarra na autonomia que foi construída de cada uma dessas organizações e talvez um certo corporativismo também de cada um dos setores que, ao se fortalecer, às vezes acaba se ensimesmando também, acaba olhando só para o próprio umbigo e não consegue perceber, bom, para a nossa atuação como conjunto que somos de políticas públicas de fato atender às necessidades da população, a gente precisa dar as mãos e não ficar se acotovelando.